Muito bem, caro amigo, cara amiga, estudante de Direito do Trabalho, e que porventura fez a segunda fase da OAB, e para quem não fez também, esse é o projeto A Questão é Estudar. Nós vamos pegar sempre aí uma questão, e vamos estudar a teoria a partir das questões. Acho que fica mais dinâmico, fica mais objetivo para que as nossas metas concurseiras sejam alcançadas. Meu nome é Marcos Rosa e eu estou aqui no canal no Instagram, professor Marcos Rosa, com o Marcos Rosa, e estamos no YouTube também, e em demais plataformas. Muito bom. A gente escolheu, então, a recém-aplicada prova de segunda fase em Direito do Trabalho, que foi agora dia 30 de abril de 2023, e essa é a nossa aula 2. A aula 1, a aula inaugural, a gente resolveu uma questão de um outro certame da ordem, mas essa é do certame de 30 de abril. Vamos lá? Vamos projetar, então, aqui para você o enunciado, para que você, então, possa ter acesso à questão. Vamos lá, vamos compartilhar para todos. Olha só aí, não é? Essa prova, então, foi aplicada dia 30 de abril de 2023, como você pode bem ver, e a gente ah, começa assim. Nelson era um técnico de produção na sociedade empresária Horta Saudável, ganhando o valor correspondente a 3 salários mínimos mensais. Muito bem. Nelson, ao completar um ano de trabalho, acertou com o empregador o aproveitamento de suas férias 2018-2019 em 3 períodos de 10 dias cada. Isso aqui a gente tem que marcar. Hoje, então, nós vamos falar de férias, né? Ficando acordado que a fruição desses períodos deveria ocorrer dentro do período concessivo. O acerto foi observado, tendo Nelson recebido integralmente o terço constitucional das férias, 2 dias antes de aproveitar o primeiro período de 10 dias de férias. Em janeiro de 2020, ao retorno do terceiro e último período de férias, Nelson foi dispensado. Coitado, Nelson cumpriu as férias e foi dispensado sem justa causa, mas não recebeu suas verbas rescisórias. Por essa razão, ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário, requerendo o pagamento das verbas rescisórias devidas, mas não apresentou, olha aí, pessoal, ó, mas não apresentou os valores pretendidos. Ok? Olha só, vamos então conversando aqui. Letra A. O fracionamento, diante da narrativa apresentada dos termos da CLT, responde às alegações a seguir. O fracionamento das férias, no caso apresentado, é válido? Pessoal, vamos lembrar então das férias, não é? As férias, elas têm, para serem concedidas de maneira integral, o trabalhador tem que trabalhar por 12 meses, o chamado período aquisitivo, e tão logo ele trabalha esses 12 meses, o patrão, o empregador, terá mais 12 meses para fornecer as férias, para dar as férias aí de 30 dias, se ele não teve faltas injustificadas, né? Esse período de 12 meses para o patrão, e aí é o patrão que vai decidir, para o patrão conceder as férias, eu chamo de período concessivo. A reforma trabalhista, a Lei 13.467, nos diz que podemos pegar esses 30 dias de férias e dividir em até 3 bloquinhos, em até 3 porções. Antigamente, antes da reforma trabalhista de 2017, poderíamos apenas dividir em 2 bloquinhos. Não, agora são em 3. Mas tem uma ressalva. Um desses bloquinhos, dos 3, não pode ser inferior a 14 dias. E aqui o exemplo, na questão, ele nos diz que foram 3 períodos de 10 dias cada. Quer dizer, faltou um apoio jurídico aí para o patrão, porque é ele que vai levar toda a consequência de direito, de jurídica, aí por não ter concedido as férias corretamente. Tá? Então, no mínimo 14. Então, poderia ali ser 14, você congela 14, e aí os outros 2 bloquinhos você pode movimentar, né? Então, pode ser lá 10 e 6, né? 16 vezes 14 dá 30 e assim sucessivamente. Beleza? Onde está isso? Isso está no artigo 134 da CLT, que eu já coloquei aqui para você, olha. O parágrafo
Primeiro, desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos. Veja, desde que o empregado queira, e no caso ele quis. Sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada. Por isso que eu te falei, 14, no meu exemplo, né? 10 e 6, porque um bloquinho não pode ser inferior a 5. Então, 10 e 6 pode, né? 9 e 7 pode. O que não pode é 11, vamos pôr 12 e 4, porque 4 é inferior a 5. Então, os bloquinhos têm que ter um de 14 e os outros dois, tem uma outra ressalva, que é não poder ser inferior a 5 dias. Afinal, são férias. As pessoas precisam gozar de suas férias. Então, este foi o equívoco que você deveria ter colocado, ressalvado lá na letra A, dizendo, olha, não poderia, a empresa equivocou-se. Na verdade, são 3 bloquinhos, sendo que um não poderia ser inferior a 14, e ali ele deu 3 bloquinhos de 10. Perfeito? Beleza? Olha só, lembrando ainda de férias, eu gostaria de trazer para você que as férias devem ser pagas até 48 horas antes do início delas. Nós temos que também lembrar que o aviso de férias é de 30 dias antes do início das férias, que a pessoa precisa se organizar para tirar férias. Não dá para a pessoa estar entrando lá na empresa, a hora vai passar na catraca, a catraca trava. Por que está travada? Porque você está de férias. Não, a pessoa não pode saber disso na hora da catraca lá. Ela tem que ser avisada previamente ao aviso de férias. As férias devem ser pagas com o terço constitucional. Não esqueça disso também. Ok? Vamos para a próximo item, o item B. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, indique a preliminar que você suscitaria pelo fato de não haver liquidação nem indicação de valores. Veja que no final a gente até ressalvou com você, ó, que ele entrou na justiça, né, ele não recebeu as verbas decisórias dele, por essa razão ajuizou a reclamação trabalhista pelo rito ordinário, requerendo o pagamento das verbas decisórias devidas, mas não apresentou os valores respectivos pretendidos. Depois da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 17, você é obrigado a liquidar todos os valores nos pedidos, seja pelo rito ordinário, sumaríssimo ou sumário, não importa. Tem que liquidar. Antigamente, é que não precisava. Antes da reforma, o rito ordinário isentava de cálculos no final, mas aqui não. Tá? Nós vamos ter que colocar os valores. Então, ele erra quando não coloca valores, mesmo sendo aí um rito ordinário, porque equivocou-se aí o advogado da inicial, que não estava aí pareado com a reforma trabalhista. Você deve vir com uma preliminar. Afinal de contas, você é advogado da empresa, vai fazer uma contestação, você vai fazer as preliminares, tá? A preliminar aqui é uma preliminar de inépcia, né? Porque a empresa não liquida. Onde está isso? Isso está no 840, que eu também já deixei reservado aqui para você ver. Olha, 840, vamos ver se ele aparece aqui, ó, não vai aparecer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a internet mesmo, né? 840 da CLT. Bom, enquanto a gente não acha, para a gente não perder tempo, eu vou falando um pouco mais com você aí sobre os ritos. É importante que você tenha em mente que o rito ordinário, todos os ritos, eles têm a ver com o valor da causa, ok? Então, o valor da causa determinará o rito a ser seguido na peça. Veja, rito ordinário é aquele cujo valor da causa seja superior a 40 salários mínimos. Rito sumaríssimo, aquele cujo valor da causa vai de 2 salários mínimos a 40 salários mínimos. E o rito sumário ainda está na lei, mas bem em desuso, ele tem valor da causa até 2 salários mínimos, ok? Pessoal, então vamos lá, né, estudando aí essas diferenças. Eu nem vou colocar para você o artigo, não. Depois você vai no 840 da CLT para você poder descobrir aí de maneira mais eficaz. Olha, o gabarito lá da prova, né, ele traz lá o 840, parágrafo 1º ou 3º, tanto faz. Esses artigos nos dizem que é necessário liquidar.
Muito bem. O que eu queria falar de rito para você? Quais são as diferenças dos ritos? Rito ordinário, rito sumário, sumaríssimo. Bom, rito ordinário, ele aceita até 3 testemunhas, o rito sumaríssimo aceita até 2. Então, o rito ordinário aceita até 3 testemunhas, rito sumaríssimo aceita até 2 testemunhas, né? Nós vamos ter em ambos aí a presença de audiências una pela lei, mas no rito ordinário, se o juiz assim entender, ele poderá cindir essa audiência em audiência inicial, audiência de instrução e audiência de julgamento. Já no rito sumaríssimo, a obrigatoriedade é da audiência una, ou seja, acontece tudo na mesma audiência. Certo? Então, nós temos algumas diferenças importantes, né? Inclusive de tramitação mais rápida para o sumaríssimo, né? Então, não deixe de averiguar, de observar, porque também tem diferenças com relação a recursos, né? O recurso de revista propriamente dito, a especificidade do recurso de revista no rito sumaríssimo ser de questões constitucionais, né? Diferentemente do rito ordinário. Então, há diferenças importantes que você deverá analisar. Foque no rito ordinário e no rito sumaríssimo, tá bom? O rito sumário está bem em desuso, embora esteja na lei. Perfeito? Então, essa é a aula 2 do nosso projeto A Questão é Estudar, estudando por questões. Veja que nós vamos sempre abordar aspectos teóricos para te ajudar no seu estudo. Grande abraço, siga-me lá no Instagram, @professor Marcos Rosa, Marcos com U, hein? E porque lá nós vamos colocar várias novidades para vocês. Tudo de bom? E até a próxima, pessoal!